A Cristina Kirchner, que estava lá e foi a responsável por fazer toda a passagem, né, acabou mostrando o dedo do meio para os apoiadores de Javier Milei ao chegar ali para a posse, ao Congresso, para a posse presidencial. Acho que a gente tem a imagem, ela levanta o dedo e mostra porque eles vão xingando, né? Ela estava acompanhada do filho de seguranças. Ela também acenou, mandou beijos para alguns apoiadores, mas mostrou bem o dedo do meio ali para quem estava xingando. Esse fanatismo que a gente vê acontecer também no Brasil, né, Josias? A Argentina está agora às voltas com a febre da polarização, né? Está vivendo a síndrome do que está por vir. Essa cerimônia de posse do Javier Milei, ela foi marcada pelos símbolos de mau agouro. E os dois sinais mais eloquentes foram emitidos pelo dedo médio da Cristina Kirchner e pela língua em riste do Javier Milei. A Cristina, vaiada ao chegar ao Congresso, ela que foi enxotada do poder pelas urnas, reagiu com um gesto obsceno. E o Javier Milei, no seu discurso inaugural, ele prometeu pulso firme contra aqueles que querem usar a violência ou a extorsão para obstruir a mudança. Ele estava se referindo, evidentemente, aos prováveis protestos de rua que serão convocados, inevitavelmente serão convocados pelos movimentos sociais e pelos sindicatos peronistas. Numa eleição como essa que houve na Argentina, em que o eleitorado teve que optar entre um representante da ruína, que era o Sérgio Massa, ministro da Economia do governo que agora foi deposto, foi retirado do poder pelo voto, optou entre um representante da ruína e uma incógnita, que era o Javier Milei. Uma incógnita que se aconselha com um cachorro. E os argentinos votaram com o fígado. Diante dessas duas opções, o argentino votou com o fígado. E numa eleição em que o desejo de barrar uma alternativa indesejada fala mais alto do que a preferência, acaba se elegendo um mal menor, não um presidente. E um mal menor, que é o caso do Javier Milei, para muitos eleitores argentinos, é, mesmo quando visto como necessário, como mal necessário, ele vai precisar ralar muito para demonstrar que pode virar um bem para o país. E o brasileiro sabe como isso termina. A gente viveu isso em 2018, a eleição de um candidato que se elegeu ali numa campanha em que prevaleceu o veneno e a vontade de excluir um determinado candidato e não de eleger um candidato preferido. Nós sabemos como isso acaba. E na Argentina também, Fabiola, essa polarização não dará em boa coisa. O gesto do meio, o dedo do meio da Cristina e a língua em riste do Javier Milei prenunciam esse mau agouro que ronda a Argentina. Isso não acaba bem, não. É curioso. E você, o Thales, pegando um pouco nessa análise, né, do que foi essa posse, o que representa, né, Javier Milei, nessa situação aí ao redor dele, político, esse fanatismo de argentinos, que apesar de todas as dificuldades, imagina, manda fazer camiseta, não há dinheiro, né, e nesse apoio que eles dão, meio que fanático ao novo presidente. Olha, tem vários fatores, várias camadas para explicar isso. Uma delas é o seguinte: o próprio discurso do Milei foi um discurso muito cheio de números, de teorias econômicas, de citação a economistas com os quais ele concorda, ultraliberais, etc. Foi um discurso de difícil entendimento para o povão. Então, o que ele falou lá, as pessoas não estavam entendendo, de fato. Mas a outra questão é que eles falam para as bolhas deles. É a internet, é o fenômeno hoje da internet. Você
conversa com a sua bolha. E essa sua bolha depende. Você pode falar na bolha, como ocorreu aqui no Brasil, pode falar na bolha que a Terra não é redonda e eles acreditam. Você pode falar que vão descer seres extraterrenos para dar um golpe de Estado e eles acreditam. Pode dizer, olha, acaba de morrer o presidente do Supremo Tribunal Federal. Aí eles batem palma. É assim, é um fenômeno da atualidade que tem a ver com as bolhas da internet. A outra questão é também a questão internacional, na qual o Milei está se apoiando. Tá? Isso que ocorre lá na Argentina ocorre um pouco aqui no Brasil, ocorreu mais fortemente durante o governo Bolsonaro, ainda tem resquícios, né? A cauda desse cometa, e agora pode voltar a ocorrer nos Estados Unidos. Esteve lá na posse do Milei Zelensky, que é um ultraconservador também, teve o presidente da Turquia, da Hungria, quer dizer, há uma concertação ultraconservadora no mundo, da qual o Milei faz parte. Isso daí é um outro fenômeno que faz ocorrer isso aí. Eles estão esperando se juntar todos e torcendo agora pelo novo ser extraterreno, que é a reeleição do Trump. Pode ser até que o Trump seja reeleito, porque o Joe Biden está ajudando, está fazendo um governo fraco e ele mesmo claudicante. Escolheram na Argentina um adversário que, evidentemente, seria rechaçado pela população, que era o ministro da Economia de um governo fracassado economicamente. E o Joe Biden é um candidato à reeleição muito fraco, um sujeito que a população acha ele claudicante, acha ele sem condições de gerir o país. Corre o risco de o Trump se eleger e essa turma toda no mundo se juntar e a gente ter que aguentar mais tempo.